Olá, muito boa tarde, Dr. Héler de Oliveira. De que forma é que a CPLP pode reforçar os laços económicos com os países de língua e expressão portuguesa? Existem muitas formas, uma a partir da própria iniciativa de cada um dos países, né? Que olha os seus empresários, os seus governos, olham para os outros países e definem estratégias no sentido de fazer investimento, de aumentar o comércio, de estabelecer outro tipo de relações que acaba por dar um certo dinamismo à economia, mas também pode haver e deve haver uma estratégia comum no sentido de afirmar a CPLP como uma entidade que se afirma não apenas pela lusofonia, pela língua, pela cultura, pelos costumes, mas também pela economia, até porque existiram laços importantes nesse domínio, particularmente nos períodos em que Portugal foi a potência colonial, quer nos países africanos, quer no Brasil em particular, e portanto essa estratégia é fundamental por parte da própria CPLP no sentido de afirmar a economia dos países da CPLP no contexto da economia global. E enquanto economista e gestor, qual é a sua visão sobre estes assuntos relacionados à lusofonia e principalmente no contexto da sociedade global atual? Eu já referi que, de facto, cada um dos países deverá ter, até pelos interesses próprios, digamos, uma estratégia que tenha em conta aqueles países com que pode comunicar melhor, através da língua em particular e da cultura, né? Portanto, essa é uma forma. A outra forma será, digamos, haver da parte dos organismos da CPLP e particularmente dos países quando se encontrem naquelas sessões em que todos se articulam no sentido de ter uma posição comum relativamente a determinados assuntos, falar da economia, falar das empresas, falar das possibilidades que o mercado da língua portuguesa efetivamente tem, e isso será muito, muito importante, porque do ponto de vista económico, digamos, o facto de não haver uma continuidade territorial entre os países de língua portuguesa, isso é uma fragilidade da própria CPLP. Mas, em contrapartida, nós temos que olhar, por exemplo, para o caso do mar. O mar facilita as relações através dos portos, da navegação, e, portanto, foi, aliás, o mar que nos uniu quando descobrimos cada um dos países em que estamos presentes, não é? E, portanto, o que é importante é que o conjunto dos países da CPLP, independentemente de ser cada um de per si, mas o conjunto dos países da CPLP olhe para aquilo que são as potencialidades desses países. E é uma pena que um país como o Brasil, que tem uma dimensão continental e que por vezes não tem ele próprio consciência da sua própria dimensão. Quando eu pergunto a brasileiros se têm a noção de que o Brasil é o único país da América Latina que tem uma unidade que os outros não têm, quer dizer, porquê é que isso aconteceu? Porquê é que existem, talvez, não sei, mas cerca de 20 países de língua castelhana na América Latina e existe apenas um de língua portuguesa? E eu costumo dizer que isso deve ao gênio português. Eu sou um bocado patriota, mas de facto é assim que eu sou. O gênio português é que permitiu que o Brasil tivesse a unidade que tem. E costumo até dizer que dar um exemplo do caso da Venezuela. Portanto, o Chávez lançou, digamos, as ideias sobre a República Bolivariana, que é uma forma de homenagear o Bolívar, que foi um dos heróis da independência da América Latina. O Bolívar quis fazer a unidade da América Latina, designadamente a América Latina de língua espanhola, mas não conseguiu ir além de um país, né? E o facto é que os portugueses, através de casos da história, quer dizer, nós não podemos esquecer uma coisa que é incrível. Portugal é o único país da Europa que foi governado a partir da América Latina. Muita gente não se tem essa noção. E de facto foi assim, quer dizer, o rei português teve que partir para o Brasil por força das invasões napoleónicas e depois instalou-se e sentiu-se bem no Brasil. E quando teve que voltar a Portugal por imposição das cortes, deixou lá o seu próprio filho, e foi o seu filho que foi o líder da independência do Brasil.
e na unidade do Brasil. Muitas vezes os republicanos, eu sou republicano, mas os republicanos não reconhecem a importância que a monarquia teve na construção da unidade do Brasil. E, portanto, ele deixou lá o seu filho, Dom Pedro, que depois de fazer a independência do Brasil, foi rei de Portugal. É uma história inacreditável, que muita gente não pensa nela, mas que revela, de facto, aquilo que é uma certa... algo de diferente que Portugal escreveu, não é? E que fez e que construiu, não é? Portanto, o que nós temos que temos que olhar para aquilo que é a lusofonia, olhar para um dos principais países da América Latina, olhar para a importância da economia desse país e fazer com que ele tenha um papel essencial no desenvolvimento da economia da CPLP.